Amém? Então, senta em nome de Jesus, pega a sua Bíblia. Semana passada nós falamos da felicidade. E hoje eu quero falar com você como que a gente combate a tristeza. Amém, gente? Como que a gente combate a tristeza? Lembrando sempre que você é um ser humano normal como qualquer outro. É ou não é verdade? Então vai ter aquele momento que você fica triste. Tem aquele momento que você fica alegre. Como eu disse semana passada, a felicidade não é um momento, não é um estado. Aquela emoção que passa e que fica. Que vem e que vai embora. Felicidade é um estado que você tem que permanecer nele independente das dificuldades que você enfrenta. Amém? Agora a tristeza também, irmão, não pode ser um estado. Ela não pode dominar você. Amém? E é por isso que eu queria que você agora prestasse atenção nesse texto, que vai nos ensinar muito hoje. Abre lá em 1 Reis capítulo 19. Vai lá comigo em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 19. Por favor. Abre em nome de Jesus. Vamos aprender aqui a combater a tristeza. Isso. 1 Reis, capítulo 19, pessoal. Fala do Elias e de como ele passou por um momento de dificuldade. E eu queria ministrar essa palavra para você, para te ensinar, em nome de Jesus, a como vencer esses momentos que a gente passa e que não pode dominar. Você sabe que tem gente que é tão dominado pela tristeza, irmãos. Tem gente que é tão tomado por isso que ela não consegue viver mais. É ou não é verdade? Às vezes tem uma decepção na vida e nada mais tem graça na vida por causa daquilo ali. Às vezes passou por um relacionamento difícil, e tem gente que fica, que aquela pessoa sai da vida dela, e parece que é a única pessoa que tem no mundo, que ela não consegue mais se levantar. Você veja que tem pessoas hoje, irmãos, que saíram da igreja porque se entristeceram com o pastor. É ou não é verdade? Passaram alguma coisa na igreja, e elas não conseguem mais servir a Deus porque ficaram tristes com a igreja, tristes com os pastores. É ou não é verdade? E tem gente que fala, depois disso eu nunca mais consegui. Ou seja, entrou uma tristeza tão profunda no coração da pessoa, que ela não quer mais se levantar. É ou não é verdade? Ela quer viver aquela fossa. Ela quer viver aquela tristeza o resto da vida. Às vezes foi uma pessoa que partiu, e isso é normal, pessoal. Todo mundo vai partir um dia. É ou não é verdade? Sim ou não? Todo mundo vai. Irmãos, eu perdi há uns anos a minha mãe, e perder a mãe é eu acho que deve ser a tristeza mais profunda que você vai ter nessa vida. Porque é impressionante a ligação que existe de pai com mãe, de filho com mãe. E sinceramente até hoje, irmão, fica aquele vazio, porque ela que ligava todo dia. E isso aí já tem 8 anos quase. Mas eu não vivo triste porque a minha mãe foi embora. Você está entendendo, sim ou não? A vida não acabou, a vida o quê? Ela continua. Sinto saudade, mas não vivo triste. Às vezes é a vida que você vivia antes. Ué, meu irmão,
Contudo, você aprende alguma coisa nessa vida. Mas se você enfrentar as dificuldades e deixar ser dominado pela tristeza, você, meu irmão, não vai vencer nada. Tudo que você fizer e der errado tem uma desculpa. É ou não é verdade? Não, meu irmão, a gente precisa se levantar. E o Elias foi um homem, um grande homem de Deus, que quase foi vencido pela tristeza. Não sei se eu acho que eu posso até dizer que é quase uma depressão, irmão, que o cidadão estava lá orando e pedindo a Deus para morrer. Mas aqui nesse texto, nós vamos ver 4 erros que o Elias cometeu e que a gente não pode cometer de jeito nenhum, se a gente quiser vencer todas essas coisas que vêm contra nós, que vêm na nossa vida. Vamos ler? 1 Reis, capítulo 19. A história é conhecida. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém, gente? Amém? Vamos ler esse versículo 4 de novo? E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amém, pessoal? Olha para mim, presta atenção. O Elias, irmãos, era um grande homem de Deus, ninguém tem dúvida. É ou não é verdade? Irmãos, se você pegar a Bíblia, o capítulo aí de Reis, o livro de Reis, o primeiro livro, e você começar a ler, você vai ver quantas coisas extraordinárias Deus faz através do ministério dele. Irmão, ele orou para, nós vimos outro dia, orou para chover e choveu. Irmão, foram tentar prender ele. Elias era o homem do fogo, orava para o fogo cair do céu, o fogo caía do céu. Irmãos, teve gente que ressuscitou no ministério de Elias. Irmão, teve multiplicação no ministério de Elias. Um homem desse pode ter dúvida de que Deus era com ele, pessoal? Sim ou não? Não. E não tinha como. Era tanta coisa maravilhosa, irmãos, que o Elias viveu, que não tinha como ter dúvida de Deus. E ainda, você vê que no final da vida, o Elias teve o privilégio de ser tomado sem que ele visse a morte. Diga graças a Deus por isso. Irmão, que coisa maravilhosa. O Elias não viu a morte. Mas ele quase, irmãos, se deixa levar pela tristeza. Você vê que até é importante você entender isso, irmãos. Até um servo de Deus, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, se não vigiar, pode mudar a sua vida caindo num poço e ficando lá. É ou não é verdade? Caindo num poço de tristeza e ficando lá, bem no fundo. Pode, pastor? Pode. É só cometer os erros que o Elias cometeu. Então eu queria falar com você sobre
esses 4 erros de Elias, que se você cometer, você cai num buraco. Mas se você vigiar, meu irmão, você vence qualquer situação em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos ver então os 4 erros cometidos pelo Elias. O primeiro está no versículo 3, vamos ler comigo? E se você puder, já pega aí o marcador, já pega aí o marcador de Bíblia, já pega aquela fitinha aí que está na sua Bíblia, e marca aí que nós vamos ir e voltar nesse texto. Amém, gente? Marca aí que nós vamos sair dele, nós vamos voltar nele. Então marca aí. O versículo 3 diz o quê? Lê comigo, pessoal. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Primeiro erro que o Elias cometeu foi o de fugir por causa do medo. Irmãos, o Elias fugiu. E nós não temos que fugir das situações e problemas que a gente enfrenta. Amém? A gente tem que enfrentar. O dia da angústia a gente tem que enfrentar. Olha o que diz Provérbios 24:10. Marca aí, que eu vou voltar e não vou te esperar. Então marca e vamos lá em Provérbios. Escreve esse versículo, se você nunca, com certeza você já ouviu, mas se você nunca ouviu, você vai ouvir agora. E se você já ouviu, marca aí na sua Bíblia, que é para você não esquecer. Provérbios 24:10. Isso, em nome de Jesus. Isso, Provérbios 24:10. Isso, quem achou, diga amém. Provérbios 24:10 diz assim. Lê comigo, por favor. Vamos lá? Tem 2 traduções aí. Eu quero ler as 2. Diz assim: se te mostrares o quê? Tem Bíblia que diz fraco. Mesma coisa. Se te mostrares frouxo ou fraco, no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Se você no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia que o mal se levanta, se você se mostra frouxo, se você se mostra fraco, é lógico, sua força vai ser pequena, vai ser cada vez menor. O Elias era um homem de Deus, irmão, que enfrentou 400 profetas. Foi ou não foi? Você imagina, 400 fazendo oração para o seu Deus, está ali só o Elias fazendo oração. Mas ele tinha tanta convicção que Deus era com ele, que ele virou para aqueles profetas e disse: vamos orar aqui, vamos ver qual que é o Deus verdadeiro. Se o meu Deus for o Deus verdadeiro, ele vai responder com fogo. E era um homem que tinha tantas convicção, irmão, que quando foi a vez dele orar para o fogo cair, ele colocou lá o sacrifício, e ele pega a água, irmão, joga em cima da lenha, faz um rego para a água não escapar, e ora, e Deus consome aquilo tudo. Irmão, eu não tinha dúvida, eu tinha tanta certeza, com tanta convicção, mas na hora que a Jezabel disse para ele assim: olha, eu vou matar você, se até amanhã essa hora você não estiver morto, pode fazer o que quiser comigo. Meu irmão, o Elias ficou com medo, mas o homem não tinha enfrentado 400, você está entendendo, sim ou não? Ficar com medo de uma, e ainda uma mulher, irmãos. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. Meu irmão, que negócio é esse? Eu disse aqui outro dia, irmãos, que o Elias era o profeta do fogo. É ou não é verdade?
Era a hora dele virar para Jezabel. Jezabel falou: o senhor pode fazer o que quiser, se amanhã você não estiver morto. Era a hora dele virar para Jezabel e falar o que para ela? Pode vir quente. Lembrou desse negócio, né? Pode vir quente, que fogo é comigo mesmo. Não é verdade? Meu irmão, 50 soldados foi prender o Elias. O Elias disse assim: se eu sou homem de Deus, cai fogo do céu e consome todo mundo. É umas coisas hoje que quando você lê, você fala assim: poxa, não é possível. É ou não é verdade? Mas irmão, olha para você ver, um homem desse pode receber uma notícia e ficar triste, entrar num poço e não sair mais. É ou não é verdade? É por isso que você vê gente aí se matando, irmão. Gente que você olha e fala assim: poxa, mas o fulano era assim, era assado. Por quê? Você está entendendo, sim ou não? Você consegue entender uma pessoa se matar por causa de uma outra pessoa? Sim ou não? Ah, mas o fulano era a minha vida. Não, mas sua vida é você, meu irmão. Sua vida é Jesus. Se o fulano for embora da sua vida, você continua respirando do mesmo jeito, não é verdade? E se você abrir o coração, daqui a pouco aparece outro. É ou não é verdade? Irmãos? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Gente, não, eu morro por causa do fulano. Ah, meu irmão, misericórdia. Você pode amar o tanto que for. Mas a vida não está na pessoa que está perto de você, não. Tanto que você vê gente, você já viu? Gente falar: ah, eu amo fulano. Se o fulano morrer, eu não quero saber de mais ninguém. Aí o fulano morre, passou um ano, o que acontece? Às vezes nem esfriou na cova lá, irmão. E o cidadão já está... Falei do meu pai outro dia, não falei? Sim ou não? Meu pai é aquele homem quieto, irmão. Aquele homem pacato. Sabe? Aquele que você olha e fala assim: poxa, esse aí... Irmão, minha mãe morreu. Aí você pensa: isso aí, se ele arrumar alguém, meu Deus do céu, não arruma não. Irmão, não passou nem um ano direito, já tem uma Dom Maria lá dentro de casa. Você entendeu ou não? Irmão, e mais velha que ele. Irmão, a Dom Maria deve ter ido lá, né? Eu não perguntei não. Quem conquistou quem nessa aí? Mas irmão, tem esse negócio não. Você entra num buraco se você o quê? Quiser entrar. Irmão, o Elias vira para Deus e fala para Deus assim: tira a minha vida. Senhor, me mata, que a coisa está muito difícil. Poxa, era só lembrar dos profetas, só lembrar daquele dia que ele orou para chover e choveu. É ou não é verdade? Só lembrar daquele menino, irmão. Você lembra que eu falei outro dia que estava deitado na cama, morto, e ele fez o quê? Deitou 3 vezes em cima, pronto. Então o primeiro erro que uma pessoa pode cometer é fugir. Foge não, meu irmão. Enfrenta. Diga graças a Deus. Levanta a cabeça, diga: vamos lá, vamos resolver esse negócio. Ah, mas aconteceu, bola para frente. Vamos nos levantar, que a nossa vitória está lá na frente, em nome de Jesus. Não está no passado, não. O passado ninguém pode mudar. É ou não é verdade? Ninguém, irmãos, pode mudar o passado. Por mais difícil que o passado tenha sido, ele vai ficar lá. O passado você não muda. Mas o que vai acontecer daqui para frente, você pode mudar. Diga graças a Deus. Se você quiser ser feliz, você vai ser feliz. Se você quiser vencer, você vai vencer. Irmão, e vai dar tudo certo.
Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, meu irmão, não tenha medo, não fuja por medo. O Elias fugiu. Se você fugir, se na hora da angústia você se mostrar fraco, se mostrar frouxo, sua força vai ser o quê? Vai ser pequena. Quem entendeu, diga graças a Deus. Segundo erro do Elias, volta lá, está marcado, não está? É só voltar. Versículo 3 de novo, pessoal. Diz assim, que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi ver a Berseba, que é de Judá. Agora olha o finalzinho. E deixou ali o seu moço, e no versículo 4 comecinho. E ele se foi o quê? Ao deserto. Olha só, deixou o moço e foi para onde? Para o deserto. Meu irmão, segundo erro que o Elias cometeu, é que ele ficou isolado. Ele se isola. Irmão, o Elias se isolou. E deixou o moço dele, o rapaz que ficava com ele, foi para o deserto ficar sozinho. Quando a gente está passando por um momento difícil na vida, às vezes ter um amigo é bom. Ter uma pessoa para conversar é bom. Você tem que saber filtrar o que você ouve. Mas a melhor coisa que tem é ter companhia. É ou não é verdade? Quem está entendendo aqui, diga graças a Deus. Ah, mas tem gente não quer ficar sozinho. Quer saber de ninguém perto de mim. Não, meu irmão. Isso aí, me perdoe a palavra, mas a Bíblia diz isso, quer ver? Provérbio 18:1, o que diz? Vamos ler comigo? Está marcado aí, né, pessoal? Põe a fita, põe o marcador. Quando eu voltar, eu não vou parar aí não. Provérbios 18:1. Isso deve estar marcado aí na sua Bíblia. Isso, vamos lá. Provérbios 18:1. Quem achou, diga graças a Deus. O que diz, irmão? Provérbios 18:1. Busca seu próprio desejo aquele que se separa e insurge-se, ou ele vai contra a verdadeira sabedoria. Amém, gente? Vamos ler de novo? Busca aquele que se separa e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele diz, tem uma tradução que diz que ele rejeita os bons conselhos. Irmão, a verdadeira sabedoria não está em se isolar na hora que você está em dificuldade. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, quem está sozinho, quem está com a mente vazia, vai dar espaço para Satanás. Então você não tem que ficar sozinho. A sabedoria manda você estar com pessoas que gostam de você. Você está entendendo, sim ou não? Sabedoria está em você ter alguém perto de você que pode às vezes dar um conselho bom, pode dar uma palavra boa para você. A Bíblia diz, irmãos, em Gênesis capítulo 2, quando o homem estava sozinho, o que Deus falou? Gênesis 2:18, não é bom que o homem viva sozinho. Lá em Eclesiastes capítulo 4, irmãos, o que a Bíblia diz? É melhor ser dois do que um. Está em Eclesiastes 4, versículo 9, é melhor ser dois do que um. Se um cair, o outro o quê? Levanta. Se um está frio, os dois juntos o quê? Aquece. Então a sabedoria não está em ficar sozinho, mas você no momento
que você tiver alguma dificuldade, você se juntar com alguém que seja de Deus, que seja uma bênção, que sabe dar bons conselhos ali, inspirados pelo Senhor. Amém, pessoal? Então é importante, tem que tomar cuidado, porque, meu irmão, aquele que se separa, o solitário, irmão, ele tem que tomar cuidado, porque ele vai ter problema. E dizem por aí que mente vazia, não é verdade? A gente sozinho, irmão, meu Deus do céu, a mente viaja. Então não seja uma pessoa assim. Amém, gente? Não seja. O segundo erro que ele comete é de se isolar. Deixou o moço e foi para o deserto. Amém, gente? Para você não precisar voltar lá, põe aí na tela para mim, o Emanuel, versículo de novo. Irmãos, o terceiro erro que ele cometeu, vamos lá? Está no versículo, vamos ler o versículo, olha, volta lá porque é um versículo que eu não li. Vamos ler o 9 e o 10. Diz assim, e ali, volta lá em Reis 19, versículo 9 e 10. E ali entrou numa caverna, depois que ele tinha comido do pão e da água, e bebido da água que Deus deu. Ele caminhou, em versículo 9, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse o quê? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Que mais? Pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me atirarem. Meu irmão, olha só, o que está dizendo aqui o Elias? O Elias está reclamando, irmãos, que ele está sozinho. Quem está entendendo, diga amém. O Elias está reclamando que os profetas todos morreram, ele ficou sozinho e ainda está sendo o quê? Perseguido. Amém? Ainda está sendo perseguido. Então, você veja que coisa interessante. O Elias está se sentindo injustiçado, irmão. Ele acha que os profetas não podiam ter morrido, e ele não podia estar sendo perseguido da maneira que estava. E aí ele vira para Deus e fala assim, olha, todo mundo morreu, só eu que estou aqui, e ainda o quê? Essa mulher está querendo me matar. Irmão, terceiro erro de Elias é esse sentimento de injustiça. Você já viu como é que sente, irmãos, uma pessoa que está sendo injustiçada? Sim ou não? Tudo que acontece de errado é com ela. Não é verdade? Sim ou não? Irmão, é interessante, ninguém passa por nada, só ela que passa. Nada dá errado para ninguém, só dá errado para quem? Já viu a pessoa quando ela sente que ela é injustiçada? Irmão, se ela vê uma pessoa vencendo, ela acha que não é justo, porque ela não está vencendo. Ela acha que a vida não é justa. O sentimento de injustiça, irmãos, é um negócio terrível. A gente fica com aquela sensação que só a gente que faz, ninguém o quê? Ninguém faz nada. E isso faz a gente, às vezes, abandonar as coisas que está fazendo. O Elias, irmãos, quase abandona tudo, está pedindo até para morrer,
E tudo por quê? Porque uma mulher se levantou para ele. Mas quanta gente já se levantou contra ele? E uma coisa, irmão, que está escrito na palavra de Deus, queria que você abrisse comigo, para você entender uma coisa. 1 de Pedro, lá no finalzinho, vizinho do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, em nome de Jesus, é vizinho do Apocalipse, faz favor, vai lá. É 1 de Pedro, lá no finalzinho tem 5 cartas lá, Pedro, João, isso, 2ª de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João, mas nós vamos na 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 9. Aliás, vamos ler o 8 e o 9 que você vai entender melhor. Vamos lá? Diz assim, lê comigo, pessoal. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti o quê? Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Vamos ler de novo o último versículo, o 9. Ao qual, ao diabo, resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que ele está dizendo aqui? O diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resista firme, sabendo que tem mais gente passando pelo que você passa. Amém, gente? As mesmas aflições se cumprem, irmão, no mundo inteiro. Você está enfrentando uma enfermidade? Quanta gente está enfrentando enfermidade aí? E algumas até o quê? Bem piores do que a sua. Irmão, às vezes você está reclamando de uma coisinha, está achando que a vida acabou, está querendo até sair da igreja porque você está doente, e você ainda não foi curado. Meu irmão, tem tanta gente lutando por aí, é ou não é verdade? E às vezes é nessa hora que você vê até o consolo de Deus. Estava vendo esses dias, uma cantora uma cantora gospel, irmão, que está com câncer, você viu? Já está carequinha, já rapou a cabeça. Irmão, ela não está podendo ir na igreja, o pessoal foi lá na janela do prédio dela para cantar, para louvar a Deus. Ela saiu da janela, não sei se você viu, saiu da janela, irmão, está todo mundo lá no passeio, a igreja inteira foi lá louvar a Deus, fazer o culto na porta da casa dela. Irmão, nesse momento de dificuldade está aquela luta, mas Deus está o quê? Está agindo, mas você fica, não, mas Deus não me cura, não sei o quê. Vocês têm aquele sentimento de injustiça. O Elias está dizendo, não, eu fiquei sozinho, todo mundo morreu, ainda estou sendo perseguido. Irmão, quantas pessoas na Bíblia foram perseguidas? É ou não é verdade? Os apóstolos, irmãos, como que eles morreram? Então, você imagina só, o Elias está daquele jeito, se sentindo injustiçado, e esse sentimento é perigoso. Mas a Bíblia diz até lá em Reis, que ainda havia 7.000 que não se curvaram, que não se dobraram, irmãos. O Elias não estava sozinho não, mas aquele sentimento faz ele se sentir assim. Faz sentir sozinho, faz sentir que ninguém está ajudando. Cuidado com isso, porque se você ficar com esse negócio, você não vai vencer na vida. Você não vai vencer tristeza, você não vai vencer nada. Você não é um injustiçado. Deus está com você em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quem entendeu, diga amém. E o último erro, pessoal. Volta o versículo 4. Põe aí para mim, o servo de Deus. Irmãos, para a gente terminar, o último versículo, o último erro. O primeiro erro foi de fugir por medo.
Ele fugiu por medo. O segundo, ele se isolou. O terceiro erro que ele cometeu, irmão, foi esse senso de injustiça. Você está mexendo no volume disso aqui? Não mexe não. Não mexe não. Vamos lá, 1 Reis 19, versículo 4. Isso agora está dando microfonia, não estava dando. Vamos lá? 1 Reis 19, 4. Diz assim: e ele se foi ao deserto, o quê? Caminho de um dia, e veio, se assentou-se debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou o quê? Melhor do que os meus pais. Ele está dizendo assim: toma a minha vida, porque eu não sou melhor que ninguém. Ele está querendo comparar a vida dele com a vida dos outros. Meu irmão, o quarto erro e último aqui é a comparação. Você nunca deve comparar a vida dos outros com a sua vida. O Elias era um profeta, irmão, um homem de Deus. Muita gente sofre perseguição, mas o Elias o quê? Carregando aquele ministério, lógico que Elias sofreu o quê? Um pouco mais. Como dizem por aí, quanto mais é dado, mais também vai ser cobrado. É ou não é verdade? O próprio Senhor, ele disse que aquele que tem, irmão, mais se lhe é dado. Então, com o ministério vem responsabilidade grande. Mas esse negócio de ficar comparando a sua vida com a vida dos outros é um problema. Você não tem que comparar. Cada pessoa, ela tem o seu valor diante de Deus. É ou não é verdade? Cada pessoa tem o seu valor no ambiente que ele está. Cada pessoa tem o seu valor na família que está. Não tem que comparar com ninguém. Porque a comparação faz a gente sentir inferior. É ou não é verdade? A comparação faz a gente se sentir insuficiente. A gente olha para o fulano fazendo e a gente acha: nossa, mas eu sou pior do que o fulano. Não, às vezes você sabe fazer uma coisa que o fulano não sabe. É ou não é verdade? Mas quando você começa a comparar, é o perigo. Eu queria terminar essa mensagem lá no Salmo 73, e aqui eu termino. Você vê o perigo desse negócio de ficar se comparando, irmão. Vamos lá comigo. Acharam aí, pessoal? Salmo 73. Salmo 73. Eu quero dar um para casa para você. Você já leu? Irmão, lê o Salmo 73. Você vai ver que maravilha. Glória a Deus. Salmo 73. Olha o que diz aqui o Salmo 73. O salmista, o Asaf. Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Amém? Vamos ler de novo? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Quanto a mim, olha o salmista falando, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha o quê? Inveja dos soberbos, ao ver o quê? Prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como colar, veste-se de violência como um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam
o quê? Arrogantemente. Irmão, preste atenção nisso. Não sei se você pensou, você entendeu. O que o salmista está fazendo? Ele está comparando a vida dele com a vida de quem? Olha para mim, quem está vivo aí, diga graças a Deus. Se o irmão do lado está dormindo, você acorda ele. Vira para ele e fala, acorda aí, irmão. Dorme não. Mas veja bem o que acontece aqui. Ele está comparando a vida dele com a vida de quem? Do ímpio. Não sei se você percebeu, ele está dizendo aqui, olha, o ímpio não tem aperto nem na hora da morte. Irmão, tem gente que fica fazendo isso, é ou não é verdade? A minha vida com a vida de quem não serve a Deus. Eu estou assim, o que não serve a Deus está assim. Eu estou desse jeito e o que não serve a Deus está daquele jeito. Não. Então tá valendo mais a pena servir o diabo do que servir a Deus? Ué, meu irmão, tem gente que fica perturbado com esse negócio. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. Você consegue... Irmão, tem gente que fica perturbado. O salmista, se você continuar lendo, ele vai dizer que ele tem buscado a santidade, ele tem buscado purificar o coração em vão. Ele fala desse jeito, em vão tenho purificado. Em vão tenho, está lá no versículo 13, depois você pode ler. Em vão eu tenho, limpado meu coração. Eu limpo meu coração para andar certo com Deus. O fulano faz tudo que não presta e a vida dele está melhor que a minha. Não tem gente que fala assim? Sim ou não? Irmão, lá no versículo, no Salmo 73, no versículo 16, para a gente terminar, diz assim, lê aí comigo. Lê, por favor. O que diz? Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu o quê? O fim deles. Entendeu ou não? Eu ficava comparando, quanto mais eu comparo, mais perturbado eu fico. Até que eu entrei no santuário, ou seja, na presença de Deus, e entendi o quê? O fim deles. Irmão, Jesus uma vez disse, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Não é verdade? O que adianta, meu irmão, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fica olhando aí, não, fulano está prosperando, servindo o diabo, está prosperando, tem um carro melhor que o meu, tem uma vida melhor que a minha, meu irmão. Quando tudo isso acabar, você vai ver o que vai acontecer. Vai ganhar o mundo inteiro e vai perder o quê? A sua alma. Então, meu irmão, preste atenção no que eu vou falar, para você nunca mais esquecer. Olha para mim. Isso. Olha para mim e presta atenção. Presta atenção. Irmão, presta atenção. A vida do ímpio, ela não serve de parâmetro para quem serve a Deus. Vou repetir. A vida do ímpio não serve de parâmetro para você ficar comparando com quem serve a Deus. Não tem que comparar. Porque o fim deles vai ser terrível. O fim de quem serve a Deus vai ser glorioso. Amém, gente? Ah, o fulano serve o diabo e está bem. O problema dele, irmão. Eu não vou comparar a minha vida com quem não serve a Deus.
Você está entendendo, sim ou não? Meu Deus é poderoso para me prosperar, para me dar dinheiro, para me fazer vencer, para me fazer feliz. Ele é poderoso. Agora, irmão, tem gente por aí que tem tudo na vida, mas não tem Deus. É ou não é verdade? E às vezes, mesmo tendo tudo, pega uma corda, põe no pescoço e se mata. E se você ficar comparando, meu irmão, o próximo vai ser você. Porque o próprio salmista está dizendo que quando ele tentava entender essas coisas, ele ficava o quê? Perturbado. Então, meu irmão, vamos tomar posse dessa palavra. Quem entendeu, diga graças a Deus. Entendeu ou não entendeu? Então, meu irmão, não cometa esses erros. Não fuja das situações por medo. Não se isole. Não aceite esse sentimento de injustiça. Meu irmão, e não se compare com ninguém. Toma posse da sua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta a sua mão comigo e diga obrigado, Jesus, pela sua palavra. Diga eu tomo posse em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Meu Deus, nós oramos, nós repreendemos todo sentimento de tristeza, de injustiça. Meu Deus, nós repreendemos toda ação do maligno. Meu Deus, na vida do teu povo, em nome de Jesus, aqueles pensamentos de derrota, aquele pensamento de parar, de desistir, de desanimar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós paralisamos agora toda ação do inferno. E eu digo, Satanás, pega tudo que é seu, todo o seu mal, e sai agora. Diga saia, diga sai, e sai em nome do Senhor Jesus. Diga meu Deus, eu te agradeço, eu tenho a certeza que o Senhor está comigo. Diga e contigo na minha vida, diga eu vou vencer qualquer batalha. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Aplauda bem forte, meu irmão. Em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica de pé agora, em nome de Jesus. Vamos orar comigo. Hoje é dia da Santa Ceia, meu irmão. Põe a mão no seu coração agora, onde você está. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então pede perdão a Deus agora, pelas suas falhas, pelos seus pecados. Isso, peça perdão agora, em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Isso, peça perdão, meu irmão. Diga para Ele, Pai, limpa o meu coração. Meu Deus, de tudo que não presta. Limpa, meu Deus, de todo sentimento de tristeza, de injustiça. Diga, vem, Senhor, e faz a tua obra. Aleluia. Oh, meu irmão, aquele que pede, recebe. E se você pedir agora, você vai receber o perdão. Porque a graça de Deus, ela é maravilhosa. Ela alcança você, meu irmão, onde você estiver. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Te adoramos, ó meu Deus. Santo, 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 santo é o teu nome. Adorado, bendito, glorificado é o teu nome. Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados. Oh, meu irmão, a graça de Deus, ela não falha. A graça de Deus, ela é maravilhosa. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, meu Deus.
E nós te bendizemos na beleza da tua santidade. Vem, meu Deus, purificar nossos corações. Meu Deus, não é em vão. O salmista dizia: em vão tenho purificado o meu coração, porque o ímpio, ele prospera em tudo que faz. Em vão tenho me purificado, em vão tenho feito tudo. Oh, meu irmão, não é em vão. Não é em vão a santidade. Não é em vão a santidade. Não, não. Oh, meu irmão, é bênção você estar com Deus. É bênção você estar com o Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Oh, meu irmão, a graça de Deus não falha. Ela alcança você hoje. Ela alcança a sua vida. Aleluia. Limpa, Senhor. Consagra as nossas vidas. Porque não é em vão, meu Deus, que nós temos nos colocado diante de Ti. Não é em vão que nós temos buscado, meu Deus, perdoar